E aí, tudo bem? Segundo ano, vamos lá? Presta atenção. Vamos falar sobre secante, cossecante e cotangente, tudo bem? Muito bem. Bom, o que é secante, cossecante e cotangente? É o seguinte, bom, quando você tem o ciclo trigonométrico, eu tenho que esse eixo aqui, que é o eixo horizontal, a gente chama de eixo dos cossenos. E este eixo vertical nós chamamos de eixo dos senos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu tiver aqui um arco AM, digamos que esse arco AM vale um alfa, e aí eu tenho o seguinte, que a projeção da extremidade do arco AM sobre o eixo X, esse valor aqui vai me dar o cosseno do ângulo alfa, né? Aqui eu tenho o cosseno do ângulo alfa. E a projeção desse ponto M ao eixo vertical, aqui vai me dar o seno de alfa. Muito bem. Aí vimos na aula passada que se eu pegar uma reta saindo da origem e passando pela extremidade M, aonde esta reta interceptar o eixo, esse eixo aqui que é um eixo vertical paralelo ao eixo dos senos, aqui eu tenho a tangente do ângulo alfa, estou chamando de alfa. Muito bem. Agora, se eu pegar um eixo paralelo ao eixo X, aonde essa reta interceptar esse eixo, vamos botar esse eixo mais prolongado, prolongar ele mais um pouquinho. Aonde essa reta ela atingir esse eixo, aqui vai me dar a cotangente do ângulo alfa. Tudo bem? Essa distância que vai daqui até aqui vai me dar a cotangente do ângulo alfa. E aí eu tenho o seguinte, o que é a cotangente? Vou começar de baixo para cima. A cotangente ela é o inverso da tangente. Ela é 1 sobre a tangente. Como tangente é seno sobre cosseno, então vai ser o inverso de seno sobre cosseno. O inverso de seno sobre cosseno quem é? Cosseno sobre seno. Muito bem. A única coisa que você tem é que o seno ele tem que ser diferente de zero, tudo bem? E quando é que o seno é diferente de zero? O seno é diferente de zero quando o ângulo x ele for diferente de um múltiplo de π sobre 2, né? Eu tenho que ele tem que ser, perdão, um múltiplo de π. Então x tem que ser diferente de kπ. Muito bem. Por quê? Porque olha só, aqui no eixo seno 0 e π, ambos o seno é igual a zero. Para o arco 0 e para o arco π, o seno vale zero. Então, tem que ser diferente, para seno ser diferente de zero, x tem que ser diferente de kπ. Muito bem. Agora, quem é a secante e cossecante? Bom, a secante ela é o inverso do cosseno e a cossecante ela é o inverso do seno. Presta atenção. Cossecante, eu escrevi aqui errado, ó, não é cosseno de x, é cossecante. Então a gente tem que escrever assim, ó, cossec. Tudo bem? Muito bem. Olha, cossecante não lembra cosseno, então a gente fala que é o inverso do outro, é o inverso do seno. E secante não lembra seno, então é o inverso do outro, é o inverso do cosseno. Tudo bem? Então, ó, secante é 1 sobre cosseno, como isso daqui é uma fração, cosseno tem que ser diferente de zero. E quando é que o cosseno é diferente de zero? Quando o x é diferente de π sobre 2 mais kπ. E a cossecante é o inverso do seno, é 1 sobre seno. Então a gente acabou de ver na cotangente embaixo, para o seno ser diferente de zero, x tem que ser diferente de kπ. Muito bem. Então você tem que decorar isso, que a secante é 1 sobre o cosseno, que a cossecante é 1 sobre seno e que a cotangente é 1 sobre a tangente. Perfeito? Decorou isso, está super bem. Você já sabe que o eixo x é chamado de eixo dos cossenos e também sabe que o eixo y é chamado de eixo dos senos. Tem-se que uma reta paralela ao eixo dos senos, passando pelo ponto 1, 0, chama-se reta das tangentes, eixo das tangentes. E agora a reta paralela ao eixo dos cossenos, passando pelo ponto 0 e 1, é chamado eixo das cotangentes. Muito bem.
Bom, geometricamente, onde está a secante e a cossecante? É o seguinte, eu fiz uma circunferência aqui menor. Olha só. Imagine que você tenha esse arco aqui. Se você passar uma reta tangente a esse ponto aqui, que é a extremidade do arco AM, ocorre que essa distância de origem até esse ponto vai me dar a secante do arco alfa. E essa distância de 0 até aqui em cima vai me dar a cossecante do arco alfa. Tudo bem? Muito bem. Bom, então é fácil. Gravou que quem é secante é 1 sobre cosseno, quem é cossecante é 1 sobre seno, quem é cotangente é 1 sobre a tangente. Vamos ver uns exercícios? Olha só, deixa eu apagar aqui, que aí a gente vai ver uns exercícios bem fáceis. Só temos que apagar o quadro. O quadro é pequenininho, não é o quadro grandão que nem a gente tem na escola. Estou com saudade da escola, né? Olha, imagine que eu tenha um arco alfa. Vamos dizer que alfa pertence ao primeiro quadrante. E o seno de alfa vale 3/5. Então eu quero calcular cosseno, quero calcular tangente, quero calcular secante, cossecante e cotangente. Quero calcular todas as razões trigonométricas, tudo bem? Então a gente vai fazer isso daí, ó. Bom, vamos lá. Se eu tenho seno, como é que eu descubro o valor do cosseno? Alguém lembra? É isso aí. Eu vou utilizar a relação fundamental da trigonometria, que diz o quê? Que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa, isso vale quanto? 1. Bom, o que eu tenho? Eu tenho seno de alfa que é 3/5. Então eu vou ter aqui, ó, 3/5 ao quadrado mais cosseno ao quadrado, isso vale quanto? 1. Legal. Bom, 3/5 ao quadrado vai dar 9 sobre 25. Eu vou passar para lá como menos 9 sobre 25. Então você tem que cosseno vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado 9 sobre 25. Muito bem. Então o cosseno ao quadrado vai valer quanto? 25 vezes 1, 25. 25 menos 9, 16. Ainda sobre 25. O quadrado passa para o outro lado. Antes eu vou ter mais ou menos raiz quadrada de 16 sobre 25. Presta atenção. Alfa é primeiro quadrante. No primeiro quadrante, tanto seno quanto cosseno são positivos. Então eu vou descartar o negativo aqui. Eu vou ter que cosseno de alfa vale 4/5. Muito bem. Tenho seno e tenho cosseno. Se eu tenho seno e eu tenho cosseno, eu posso calcular a tangente. Por definição, tangente de alfa, quem é? É seno de alfa sobre o cosseno de alfa, não é? Então, ó, tangente do ângulo alfa vai dar quem? Quem é o seno? 3/5. Quem é o cosseno? 4/5. Isso vai dar a primeira fração dividido pela segunda, que vai dar, só que como os denominadores são iguais, você pode acabar com os denominadores e aí ficou quanto? 3/4. No primeiro quadrante a tangente também é positiva, mas logicamente, porque se o seno é positivo e o cosseno é positivo, positivo por positivo dá positivo. E agora, quem é secante, quem é cossecante, quem é cotangente, quem é essas outras definições que a gente acabou de ver? Olha, vamos lá. Primeira que a gente tem, secante. Quem é a secante de alfa? Secante, secante, C, lembra seno, então é o outro, o inverso do cosseno. É o inverso do cosseno. E aí então você vai ter que a secante de alfa é 1 sobre quanto? Quem é o cosseno? Acabei de calcular, 4/5. É 1 sobre 4/5. Então 1 sobre 4/5 vai dar, o inverso de 4/5 é 5/4. Tá lá, eu tenho o valor da secante. Falta quem? Cossecante. Vamos lá, cossecante, lembra cosseno, então é o inverso do outro, é o inverso do seno. Muito bem.
Então a cossecante ela vai ser 1 sobre seno, seno é 3/5. 1 sobre 3/5, qual é o inverso de 3/5? É 5/3. Perfeito. Está lá o valor do cosseno. Tudo bem? E aí, para terminar, vou fazer aqui embaixo, nós temos a cotangente. Ó. Quem é cotangente? Cotangente é o inverso da tangente, é 1 sobre a tangente, tá? Então vai ser 1 sobre quem? Quanto que eu calculei a tangente? 3/4. E 1 sobre 3/4 nada mais é que 4/3. Está lá o valor da cotangente. Perfeito? Fácil, fácil, né, turma? Ó, eu tenho, se eu te dei o seno, para achar o cosseno, relação fundamental da trigonometria, que diz o quê? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Então eu te dei o seno, que é 3/5, coloquei aqui, levei ao quadrado, deu 9 sobre 25, eu passei para o outro lado como menos. 1 menos 9 sobre 25, 16 sobre 25. Raiz quadrada deu 4/5. Agora eu tenho seno e cosseno. Se eu tenho seno e cosseno, eu posso achar a tangente, que vai dar quanto? 3/4, não é? Muito bem. Bom, quero calcular a secante, é o inverso do cosseno. Como o cosseno eu calculei aqui que é 4/5, o inverso quem é? 5/4. Quero calcular a cossecante, o inverso do seno. Como o seno é 3/5, o inverso de 3/5 quanto que é? 5/3, tem a cossecante. A cotangente é o inverso da tangente. Como a tangente é 3/4, o inverso quanto que é? 4/3. Fácil, fácil, né, turma? Perfeito. Resolva os exercícios que tem para resolver. E aí, ó, fácil, fácil. A resolução disso vai estar na próxima aula. Um abraço para você. Até então.